Já estamos a gravar. Boa tarde a todos, mais uma vez. Bem-vindos ao nosso webinar. Desafios e oportunidades do Humanitec. Como eu disse inicialmente, o nosso orador hoje será Carlos Manuel de Oliveira. O Carlos, neste momento, faz parte da direção da APPM, já foi presidente também da APPM. É professor, investigador e autor de vários livros na área do marketing. Carlos, passo a palavra. Muito obrigado, Carla. Em primeiro lugar, peço desculpa quem possa ter estado na sessão anterior que não acabou por não funcionar, porque havia um problema no meu browser. Vamos lá ver se isto hoje funciona. Estão a ouvir-me bem? Perfeitamente. Ok. Ora bem, eu intitulei esta apresentação os desafios e oportunidades do Humanitec Marketing, que é uma palavra que pode ser evidente ou não, e eu vou ter a possibilidade, não é, durante esta intervenção, dar-vos a ideia do que é que eu considero, o que é isto do Humanitec Marketing. Eu não vou falar muito de mim, mas como eu... Então... Já está, Carlos. Como eu costumo dizer, já cá ando há uns anos e, portanto, já passei por muitas coisas, mas basicamente há cerca de 30 anos já trabalho em marketing. Já fui diretor de marketing de algumas empresas, fui administrador cooperador de CMO noutras, e, portanto, tenho vindo a publicar, ultimamente, nos últimos 5 anos, 6 anos, um conjunto de livros, portanto, juntando um bocadinho a minha experiência, a experiência académica também, onde já estou há mais de 20 anos no ISEG e no ISCTE, e, portanto, a minha ideia é juntar a experiência profissional à experiência académica também. Bem, portanto, ok, ultimamente os livros que eu publiquei, eu publiquei este oval, este elipse, que é sobre este. Eu não vou apresentar os meus livros, como é óbvio, isto não é uma sessão de apresentação de livro, mas os temas que eu vou tocar estão basicamente nestes 2 meus livros e com algumas alterações já posteriores. Eu não estou muito habituado a este computador, portanto espero bem que consiga funcionar. Bem, eu dividi esta apresentação em 4 temas, embora basicamente os 2 primeiros são os mais longos. Todos penso que conhecem esta expressão de We are in a VUCA world, ou também fala-se muito que nós estamos na época digital. Eu diria que nós já não estamos praticamente na época digital, nós já começámos basicamente na era da inteligência artificial nos últimos 2, 3 anos, embora, enfim, mais acentuadamente desde novembro do ano passado, quando apareceu o ChatGPT, a partir daí a democratização e o acesso fácil e gratuito a este instrumento vieram trazer para cima da mesa mais este tema da inteligência artificial. Eu não sei se tem ideia, mas o tema inteligência artificial surgiu em 1954, portanto já lá vão muitos anos, só que, de facto, na última década tem havido, de facto, um investimento maior e uma transparência maior daquilo que se está a investigar nas universidades, nas empresas, nos centros de investigação. Portanto, basicamente este VUCA World, a que eu acrescentei um A, porque este VUCA vem dos anos 80 do US Army War College, na altura, enfim, da Guerra Fria, falava-se que o mundo era cada vez mais volátil, incerto, complexo e ambíguo. Eu não sei se entre 1980 e agora se mudou muito, porque se nessa altura o mundo era VUCA, eu acho que neste momento ainda está mais VUCA, por todas as razões que nós sabemos. E eu até acrescentei mais um A, que é aceleração. Portanto, isto tudo, não é, que já vem acontecendo com aceleração. E todos estes fenómenos que nós temos vivido e estamos a viver e continuamos a viver, mas que alguns são preocupantes, não é? Desde os aspectos de saúde aos aspectos climáticos e outro aspecto que não é tão focado em cima da mesa, mas que eu considero sempre importante e, curiosamente, até o ligo ao marketing, que é o aspecto de cada vez há maior divergência, cada vez há mais ricos e mais pobres em todo o mundo. E, portanto, a economia de mercado tem a obrigação de resolver este assunto que não conseguiu ainda resolver. E eu, para mim, é dos temas que estão em cima da mesa, é tão importante como o clima, porque se o clima se nós dermos cabo do mundo, com essa expressão, morremos, mas também se não tivermos dinheiro para viver, morremos na mesma. Portanto, acho que há aqui um conjunto complexo de situações que deveriam ser prioridades dos políticos e que às vezes parece que não são. Ok, portanto, tudo isto tem impacto a nível da gestão e do marketing, das economias, e é por isso que estamos aqui a falar. E o que é curioso é que isto hoje começa a não ser muito fácil perceber o que é ficção científica e o que é que não é. É evidente que já passaram várias décadas, mas aquilo que em 1968 era ficção científica, hoje em dia já não é.
e aquilo que se calhar é ficção num determinado país ou numa determinada empresa, para outras já não é também. E, portanto, esta minha apresentação vai focar-se fundamentalmente nesta década. Na década de 20, algumas destas coisas que eu vou aqui a falar já estão em funcionamento, já existem, algumas empresas já têm, alguns países estão mais avançados, como sabemos, nestas áreas da tecnologia, para não falar, mas enfim, a China, os Estados Unidos, a Alemanha, a Suécia, entre outros. Mas basicamente, portanto, aqui eu vou falar do futuro, mas que na realidade é um futuro que basicamente já é presente em alguns casos. Ora bem, eu considero que há 10 desafios principais, enfim, a nível do marketing e da gestão, na década em que nós vivemos. Eu sumariei aqui estes 10, não vou falar disto tudo, enfim, pegando nestes aspectos que alguns têm a ver com gestão, outros têm a ver com tecnologia, outros têm a ver com comportamento do consumidor, outros têm a ver com marketing. Portanto, todos estes aspectos eu agreguei aqui em 5 questões relacionais, tecnológicas, operacionais, mindset empresarial e sustentabilidade. E é sobre isto que nós vamos aqui falar. Comecemos aqui pelos relacionais. Eu costumo dizer que eu não gosto da palavra consumidor, embora nós sabemos da teoria económica que, enfim, que estabelece que há os produtores, há os consumidores, há o mercado, o encontro destes dois grupos, mas na realidade eu acho que para um profissional de marketing ele tem que olhar para o seu cliente, ao potencial cliente, não como um consumidor, mas como uma pessoa. Porquê? Não é que o objetivo não seja vender produtos e serviços, mas de facto só compreendendo na sua globalidade holística a pessoa, percebendo que tipo de experiências é que podem ser mais relevantes para cada uma delas, percebendo todos os seus comportamentos interligados, que têm aspectos, como sabemos, emocionais, têm aspectos relacionais, têm aspectos emocionais, etc., racionais também, com certeza. Só conhecendo isso tudo é que nós conseguimos, na nossa profissão de marketing, ser mais eficazes. Eu vou focar-me aqui fundamentalmente nestas duas gerações, embora naturalmente que as outras gerações e os outros segmentos estão ativos no mundo, mas vou falar fundamentalmente de aspectos que têm a ver com a futura geração de consumidores, entre aspas, não é? Que é a geração Z, como sabemos, e a geração Alfa, que ainda não são consumidores, pelo menos ativos, já consomem, não é? Mas que vão, até ao fim da década, começar a ser. E as características destes segmentos são de facto diferentes dos anteriores, fundamentalmente devido aos aspectos da comunicação, aos aspectos da evolução das tecnologias, que permitiram que as pessoas hoje em dia olhem para as empresas, para as marcas, para os Estados, para as economias, de uma maneira diferente e mais interveniente do que podiam olhar no passado. Ora bem, mas o que é que querem de facto os clientes? Os clientes querem, e aqui não estou a dizer novidade nenhuma, querem um envolvimento hiperpersonalizado, que já não é personalizado, é hiperpersonalizado. Querem ultraconveniência, querem sustentabilidade, ou pelo menos querem que as marcas demonstrem uma preocupação com a sustentabilidade e uma conexão às comunidades. Vamos certamente deixar de falar dentro de algum tempo do B2C e do B2B e vamos falar fundamentalmente do B2 Experience, Business to Experience, porque na realidade, quer se trate de consumidores finais, quer se trate de outras empresas, basicamente as experiências é que são diferentes, como é óbvio, mas as experiências que nós conseguirmos disponibilizar a esses grupos, que são esses grupos-alvo, é aquilo que vai determinar certamente o seu comportamento com a nossa empresa. E, portanto, a questão de quanto melhor eu conhecer o ser humano, não é? Melhor eu sou capaz de antecipar as necessidades. Quando digo eu, estou-me a pôr agora no papel da pessoa que gera o marketing, ou que gera a marca, ou que gera a empresa. Portanto, quanto melhor eu conseguir antecipar as necessidades das pessoas, eu consigo ajudá-la a resolver problemas. E que as pessoas não querem comprar produtos de maneira geral, podem querer, mas o que elas querem é, não é? Como nós sabemos, isto já vem de há uns anos do marketing, as pessoas querem soluções para os seus problemas, nem que sejam problemas afetivos, emocionais, etc. E quanto maior nós somos capazes, ou quanto mais somos capazes de antecipar estas necessidades, provavelmente, e se formos mais relevantes, conseguimos obter a preferência das pessoas. Bem, partindo do pressuposto que os produtos e os serviços que estão no mercado basicamente têm qualidade, porque se não têm acabam por ser expulsos do mercado, este estudo da Salesforce do ano passado revela que quase 90% dos clientes, ou dos consumidores, dos clientes, revelam que a experiência que têm
com a empresa, ou a soma das experiências que têm com a empresa e com as marcas, é tão, pelo menos, tão determinante para as suas opções como os próprios produtos e serviços. 80% dos clientes, de outro estudo também, este salvo erro é da Bain & Company, revela que a experiência é o maior influenciador à fidelização à marca. Mas depois há aqui este estudo também da Bain & Company, que é de 2021, mas que é interessante, porque foram inquiridos 80%, foram inquiridos profissionais de marketing, CMOs e diretores de marketing, a nível de uma amostra mundial dos países da OCDE, e 80% desses profissionais de marketing dizem, ou disseram, que criam grandes experiências aos seus clientes com as suas marcas. Mas depois a Bain & Company foi inquirir uma amostra de clientes dessas marcas e, espantosamente, 8% desses clientes é que disseram que tinham tido grandes experiências. Portanto, há aqui alguma coisa, talvez, que os profissionais de marketing têm que aprender, a qualquer coisa aqui que não está a funcionar. Não estão a fazer uma leitura correta daquilo que efetivamente os seus clientes querem. Portanto, os clientes querem, e eu aqui acentuo outro aspecto, que já tinha falado nas experiências que ajudem a atingir os seus objetivos, mas eu aqui acrescento num dado momento. As pessoas querem, a relevância para elas é num dado momento. Os produtos e os serviços e a experiência podem ser relevantes num dado momento e não serem noutro. E as pessoas estão cansadas de serem o alvo, não é? Serem as empresas todas, passam a expressão aos tiros, compra, estão cansadas disso e não querem mais ser o alvo. As pessoas querem ter os produtos e os serviços disponíveis, ter as experiências que lhes conduzam a satisfazer as suas necessidades no momento em que elas querem. E depois acrescentando, em relação, portanto, ao slide anterior, nós temos, como profissionais de marketing, disciplinizar o que as pessoas querem realmente e não o que se julga que elas querem. E para isso é preciso conhecer as pessoas. E nós sabemos que esta questão da experiência, que é um termo muito falado e badalado nos últimos anos, é uma situação complexa, porque o que contribui, como sabemos também, para uma experiência positiva ou negativa é, por exemplo, eu elenquei aqui alguns fatores e até podem ser outros. Há todo um conjunto de fatores que basta, sei lá, nós podemos ter uma muito boa imagem do Auchan ou do continente, mas por acaso um dia somos mal atendidos pelo empregado da caixa, começamos logo com uma opinião negativa sobre a marca, sobre a empresa. E, portanto, é extremamente importante haver uma coerência nos pontos de contacto que os clientes têm, enfim, com as marcas e com as empresas. Um outro aspecto que eu vou passar muito rapidamente é o aspecto da segmentação e dos estudos de mercado. Hoje em dia já é possível juntar um pouco estas situações. E se os estudos de mercado clássicos são insuficientes já neste momento, e já o eram, porque as pessoas têm tendência, quando são inquiridas, para dar respostas que são, de uma maneira geral, embora as estatísticas e a sociologia têm formas de corrigir as respostas, mas as pessoas têm tendência para responder o que é politicamente correto. Como eu costumo dizer na brincadeira, se nós perguntarmos a um embriagado se ele bebeu, ele diz que não. Portanto, as pessoas têm tendência a responder aquilo que acham que deve ser. Outro exemplo é o facto da sustentabilidade. As pessoas todas, sei lá, quase 100% das pessoas dizem que se preocupam com o meio ambiente e com a sustentabilidade e com os produtos orgânicos, mas depois não são 90% das pessoas que compram produtos orgânicos. Está bem, por causa do preço, por causa de outras coisas, mas é preciso perceber bem, de facto, o que é que as pessoas querem e para isso há muitas técnicas que, o ponto aqui, eu não vou falar delas, o ponto aqui é que é necessário juntar as várias técnicas para conhecer o melhor possível aquele que está do outro lado. E, portanto, como costumamos dizer, e quando começou, digamos que o digital, estes aspectos começaram a ter mais importância, porque é possível acompanhar, não é, o percurso, digamos que o cliente, não é? É possível acompanhá-lo ao longo da sua relação, e, portanto, é necessário analisar todas estas interações, todas estas interações, e, portanto, e lá vem o velho que já é velho, enfim, funil de marketing ou funil de vendas, que eu não gosto muito, mas porque as pessoas não atravessam necessariamente todas estas fases, mas o que é importante é, do ponto de vista concepcional, ter isto automaticamente, enfim, hoje em dia, nas várias soluções que existem de digital e de inteligência artificial, para permitir disputar automaticamente ações que estejam de acordo com o comportamento do cliente ou do potencial cliente
em cada momento da sua relação. Portanto, não vou falar também mais em detalhe em relação a isto. Aspecto da tecnologia, aspectos tecnológicos. Bem, isto é impossível hoje em dia. O marketing já foi fácil, se calhar no passado. Eu não digo que as pessoas de marketing têm que ser tecnólogos ou têm que ser engenheiros, têm que ser engenheiros de sistemas, mas têm que pelo menos perceber que há todo um conjunto que nunca mais acaba, e só elenquei se calhar aqui alguns, daqueles aspectos que já estão a ter ou vão ter no próximo futuro impacto em tudo o que é a sociedade e particularmente também no que é marketing. E, portanto, eu considero que há basicamente 10 tecnologias disruptivas. Todas elas são disruptivas. Fala-se hoje na indústria 4.0, mas a China já está a investigar e os Estados Unidos para a indústria 5.0. Se não ouviram falar, penso que terão ouvido, mas eu depois, se calhar, à frente, talvez tenha a oportunidade de tocar este ponto também. A realidade virtual, o blockchain, tudo isto, portanto, a inteligência artificial generativa, fundamentalmente, desde o fim do ano passado, já está a ter impacto em todos os domínios, praticamente, da nossa vida. E, portanto, o facto de nós dizermos que vamos falar do futuro, eu digo que o futuro é agora, não é? O futuro é aquilo que nós estamos a fazer, ou aquilo que alguns outros já começaram a fazer, e que, para alguns, aliás, vi uma vez uma expressão, não me lembro o autor, em que diz que o futuro já existe, é desigualmente distribuído. Porque, de facto, há empresas, há países que já se pode dizer que estão, de facto, no futuro. Estão a ouvir alguma coisa ou estão só a ver? Estamos só a ver, Carlos, não estamos a ouvir. Estão a ouvir também? Não. Pois. Então, Tem que sair do modo de apresentação do pois, eu sei, PowerPoint. mas eu não vou mexer nisso agora porque para não estar a perturbar e a demorar mais a apresentação. Pronto, isto não tem som de fundo, o som é música só, para não ser tão monótono. Okay. Mas vamos avançar. Então, estou com azar, não? Ai! Se fica um bocadinho mais monótono sem som, mas pronto.
Bem, vamos avançar. Eu tenho pena não ter, pelo menos, a Carlos, música não de sei se fundo. quer colocar no chat o link do vídeo para depois quem quiser ver Por com acaso, eu mais ainda não tenho calma. em lado nenhum. Eu não tenho em lado nenhum, porque este vídeo fui eu que fiz. Eu ainda não Ok, fiz o upload para a minha página. Eu depois posso enviar. Não fiz o upload ainda para o está YouTube, bem. mas depois envio. Isto é curioso, porque este vídeo eu fiz há 6 meses e desde aí já tive que alterar sei lá quantas vezes, porque estas coisas acabam por mudar de um dia para o outro tão rapidamente. As É. datas não são muito importantes, a questão aqui. Não são muito importantes, mas o que é mais importante é de facto a sequência destas várias coisas e a rapidez com que estas coisas estão a aparecer. Bem, ok. Um outro aspecto daqueles 10 pontos que eu alinhei, que eu alinhavei, é o aspecto da Big Data. Hoje em dia fala-se muito em Big Data, Big Data, Big Data. É evidente que é importantíssima. A cloud, a captação da... Não é possível hoje em dia imaginar a gestão de marketing sem termos uma gestão e uma análise dos dados. Mas o que eu quero aqui acentuar é que é importante, apesar de tudo, enfim, o ser humano ainda existe, é importante juntar a este automatismo e a rapidez e a conceptualidade que os algoritmos nos vêm trazer, juntar a análise humana. Portanto, eu considero que, apesar de tudo, enfim, nós não vamos ser mortos pelos robôs, pelo menos nos próximos dezenas de anos, nem eles vão substituir todas as nossas funções. Portanto, há aqui uma parte, eu diria, so far so good, porque nunca se sabe o que é que vai ser o futuro longínquo, mas há uma parte de pensamento divergente, e eu chamo-lhe aqui, chamei-lhe pensamento convergente àquilo que tem a máquina e o divergente do ser humano. Porque é assim, com todos os dados que existem, com os algoritmos, etc., a tendência é que as máquinas depois despejem, passa a expressão, os outputs, os insights, sejam insights que são importantes, mas que sejam basicamente idênticos. E aqui cabe um bocadinho aos profissionais de marketing olhar para aquilo tudo, não é? Olhar para o output da máquina e ter a capacidade, com algumas características que alguns de nós, ou que todos nós, em princípio, temos, e então daí tirar os insights. É um bocadinho somar o Big Data ao Small Data e digamos que acentuar o aspecto humano nesta análise. Nós todos sabemos que a inteligência artificial, que aliás já vínhamos convivendo com ela há uns anos, muitas vezes sem algumas pessoas sem saber que aquilo era inteligência artificial, mas vemos convivendo há uns anos. Por que é que eu não consigo passar à frente isto? Este PC. Eu estou habituado ao Mac, de maneira que depois-me aqui atrapalhadíssimo com o PC. Bem, como é que está a inteligência artificial a alterar o marketing? E, de facto, nós hoje em dia vemos a inteligência artificial a atuar em muitas áreas. Eu pus aqui algumas, que já são muitas, não é? Em particular, só gostava de salientar, aliás, o digital vai trazer, digamos que muitas destas coisas que aqui estão, antes do digital não havia. Portanto, eu diria digital mais inteligência artificial, temos a possibilidade hoje em dia de dispor não só de análise, mas também de sermos capazes de prever de alguma maneira de comportamentos, isto é, propensões que os nossos clientes possam ter a comprar mais, a comprar menos, a abandonar, a fidelizar. Bem, eu não vou dar aqui um exemplo, eu tenho um exemplo prático de uma multinacional que eu não suporia que não tivesse um CRM sofisticado e que não tivesse modelos de propensão, mas o que é um facto é que eu fui cliente durante 20 anos e a dada altura deixei de ter, enfim, já para aí há uns 4 ou 5 anos e até agora não me disseram nada. Portanto, eu não sei, ou eles não utilizam os modelos ou qualquer coisa que está mal. Mas estes modelos de propensão à compra, à fidelização, ao abandono, podem servir ou servem fundamentalmente para naquele funis que nós aqui falámos e que conhecemos, explotar ações que possam permitir captar ainda ao cliente ou não o deixar abandonar quando as tendências são nesse sentido. Ok? Não vamos falar mais sobre isto. A inteligência artificial permite tudo isto que nós estamos aqui a ver. É evidente que não aumenta necessariamente a fidelização. Agora, propicia esse aumento, porque na medida em que há um maior ajustamento e personalização das ofertas, não é?
e há uma capacidade de perceber em que fase da relação é que o cliente se encontra, é possível então aumentar a sua fidelização e, portanto, conduzir a empresa a melhores resultados. Há muitas empresas hoje em dia, aqui por acaso só está uma que é meio portuguesa, não é? Farfetch, mas tem muitas empresas portuguesas hoje em dia que já utilizam a inteligência artificial, várias soluções, e não são só grandes empresas, há médias empresas também que já utilizam para diversos aspectos. Quer, digamos, para recomendações, e há muito tempo todos nós convivemos com estas recomendações, ou da Amazon, ou da Netflix, ou, enfim, ou por aí fora de outras marcas, mas também para outras soluções que já estão, digamos que, a ser utilizadas também. Eu não sei se conhecem isto tem uns 6 meses, talvez. Se ali atrás nós dizíamos que no Small Data a questão da criatividade, pois é, mas já, como vocês sabem, desculpem dizer vocês, senhores e senhoras sabem, colegas, já existem soluções criativas por parte das máquinas e, portanto, a inteligência artificial também já tem, não sei se conhecem este anúncio da Coca-Cola, feito totalmente por inteligência artificial, quer o texto, quer a imagem, quer o próprio vídeo. Aqui também não ouvem a música, mas também a música aqui não é importante. Ou diria um criativo, é importante a música, senão não estava lá. Mas de qualquer maneira... Eu acho que depois deste anúncio e de outros que já apareceram, não podemos dizer que a criatividade é só humana. Portanto, a máquina, a inteligência artificial já consegue, digamos, ter uma... Não consegue ainda ser emotiva, não consegue dominar a ética, a relação, etc., a sensibilidade, a relação com as pessoas, mas, pelo menos do ponto de vista da criatividade, já existe. Ok. Passar à frente isto aqui. Carlos, desculpa interromper, coloquei o link para o vídeo, está bem? Está no chat, quem quiser depois ver com calma. Está bem. Ok, obrigado. E, portanto, eu sou um bocadinho daquela... Hoje em dia as opiniões começam a divergir, mas eu considero que a inteligência artificial vai dar mais poder às pessoas, não é? É nesse sentido passa o pleonasmo, que tem sentido haver o desenvolvimento dessas tecnologias. De facto, os consumidores, as pessoas, os profissionais de marketing, os cidadãos, vão ter maiores capacidades do que tinham anteriormente. Antes de aparecer o automóvel era uma coisa diferente, antes de aparecer a roda também, e, portanto, o que se verifica ao longo do tempo é que a tecnologia tem evoluído no sentido de aumentar as capacidades e a satisfação das pessoas. Há aspectos negativos, certamente, mas, enfim, desses não vamos agora aqui falar. Ora bem, aspectos aqui, rapidamente, tenho que passar aqui à frente um bocado. Pois é, a inteligência artificial tem impactos sobre todas estas áreas do marketing. Tem impactos sobre o planeamento, tem impactos sobre a gestão do mix, tem impactos sobre a própria relação e a comunicação com o cliente. Ok? Um aspecto que eu gostava aqui de salientar dentro do aspecto do mix de marketing é o aspecto dos 4 Ps, dos tão famosos 4 Ps, ou 7 Ps, ou não sei quantos Ps que têm havido ao longo da história. O que é um facto é que eu acho interessante o conceito. O que é que os 4 Es? Os 4 Es é
digamos, a concepção do mix de marketing na perspectiva experiencial. Isto é, já não olhamos só para qual é o melhor produto, o melhor preço, a melhor forma de distribuição, a melhor forma de comunicação, que tinham sentido antes de haver o digital e a inteligência artificial. Eu digo que hoje em dia o que tem sentido é qual é que é o melhor preço. Há preços dinâmicos, portanto vão-se ajustando. Qual é a melhor forma de comunicação? A melhor forma de comunicação é o omnicanal, a melhor forma de distribuição é o omnicanal. Portanto, na realidade, tudo isto, a oferta, o marketing mix, a proposta de valor, tudo isto sinónimos, como sabem, têm que ser concebidos numa ótica experiencial e numa ótica, não é à partida que é concebido o pacote e depois é vendido, é numa ótica experiencial ao longo do tempo da relação com o cliente. É evidente que há produtos que têm que ser fabricados fisicamente e eles podem não ser ajustáveis a cada cliente, mas tudo o resto digamos, pode ser feito numa ótica perfeitamente experiencial. E depois vamos à comunicação tradicional, isto também não é novidade, penso eu, para todos, mas o que é um facto é que nós continuamos, até como profissionais de marketing, a ter dificuldade. As várias inquéritos têm sido feitos, mesmo a diretores de marketing, que se sentem um bocadinho, não sabem para o que é que vão fazer, ok, ao digital, cada vez se investe mais na internet e nos meios de comunicação mais diretos, mas o que é um facto é que continua-se a investir massivamente nos meios tradicionais, mesmo que, por vezes, o resultado, pelo menos para alguns tipos de campanhas, não seja perfeitamente mensuráveis e que seja o mais eficaz, como é o exemplo que aqui está. Mas depois o que acontece é que se a publicidade é unilateral e se nós, como estamos a ver uma televisão, se nós mudamos de canal, fazemos zapping e não vemos muitas vezes os anúncios, o que é um facto é que também no digital está a haver muitos erros. Quem é que não foi já confrontado, ver um vídeo no YouTube, um filme, uma conferência, sei lá, uma conversa, um webinar, e ser, digamos que interrompido a meio por publicidade, quando a pessoa não está nada interessada em ver isso, porque o que está é focada no filme, ou na entrevista, ou no que está, ou a ter uma aula, inclusivamente, e não propriamente no anúncio. Esta desfocalização leva ao desinteresse das pessoas, não é? Eu, por mim, até por acaso, curiosamente, descobri isto na net, brasileiro, só me faz pegar raiva do produto. É o que me acontecia a mim, é o que me acontece a mim, eu fico extremamente irritado quando estou a ver um destes filmes e depois, a dada altura, me mudam isto ou me aparece publicidade pelo meio. Mas depois, curiosamente, se parece que o digital vai resolver tudo, mas pelo menos até agora não está a resolver tudo. Porque é um facto é que quase metade dos conteúdos que estão na internet, desculpem, quase metade continua, em alguns casos até mais que metade, continua a não ter grande efeito. Ok? Temos que aprender com estas lições, não há solução para tudo. Pegando um bocadinho na publicidade quase tradicional, enfim, mas há pelo menos a realidade aumentada permite-nos, não vou passar isto para não, passar só um bocadinho. A realidade aumentada permite-nos algumas formas pelo menos mais impactantes, como é o caso que aqui está. Por outro lado, estes hologramas, o facto, e vou passar já à frente, o facto de serem passados em determinados tipos de lojas vão permitir que haja uma focalização maior. Isto é, se eu estou na loja da Apple, à partida estou interessado nos produtos da Apple. Se eu estou na loja da Nike, à partida estou interessado nos produtos da Nike. E, portanto, acabam por ter uma eficácia maior do que outra publicidade mais tradicional. O aspecto que eu estava a falar há bocadinho, que é pegar no mix de marketing e refazê-lo, enfim, numa ótica diferente. Não sou o autor destes 4 E's, este senhor que está aqui em baixo, mas que eu adiro e parece-me importante, que é olhar para o mix de marketing na perspectiva experiencial e ver como é que eu construo cada um destes 4 P's ou ex-4 P's numa ótica experiencial e numa ótica que seja mais eficaz na relação com o meu cliente. Ok? Portanto, em suma, é necessário termos um planeamento dinâmico e não estático. Eu não falei aqui do planeamento, mas pronto, hoje em dia é possível ter um planeamento, digamos, dinâmico e mais em cima do acontecimento, ter uma proposta de valor com base na experiência, ter uma relação personalizada com o cliente e uma comunicação cada vez mais impactante, envolvente e relevante. Vamos ao aspecto que é dos mais importantes para mim e que são por vezes difíceis de alterar fundamentalmente nas pequenas e médias empresas, que é aquilo que se convencionou chamar por mindset empresarial. É evidente que nas empresas não vale a pena falar em inteligência artificial, em digital, em transformação digital, se não houver
desculpa, se não houver de parte que está no topo da empresa uma leitura do mercado numa perspectiva evolutiva, isto é, se não olhar para o mercado numa perspectiva que o cliente deve estar no centro das atuações. É curioso que desde os anos 60 ou antes, o marketing já dizia que o cliente está no centro, ou o consumidor, não é? O consumidor está no centro das políticas de marketing. O que acontece é que muitas empresas, isto não acontece exatamente, elas até podem dizer que sim, mas há muitas empresas, não vou falar aqui de exemplos, mas há exemplos que não é exatamente assim. E, portanto, há uma preocupação também cada vez maior e necessária com os stakeholders, não é só com o bottom line, não é só com o lucro da empresa. É evidente que o lucro é importante para quem investe, enfim, para os acionistas, para os sócios, mas é importante também que a empresa desempenhe o papel social para o qual a sociedade não o deixaria estar se não facultasse uma série de... E se inclusive ela não contribuísse para alguns aspectos negativos. Portanto, a empresa tem que ter um papel social que já vem desde sempre, o papel social da empresa, mas que nem sempre é praticado. Estes aspectos são aspectos, do lado direito temos aquilo que deve ser, não é? E do lado esquerdo aquilo que basicamente era o passado. Mas vamos avançar porque não tenho assim muito tempo. E depois temos o aspecto do one-to-one. Falava-se no marketing do one-to-one, no marketing relacional, etc. Hoje em dia já nem se fala nisso, porque praticamente todo o marketing é relacional, ele tem que ser relacional, portanto passou a ser um dado da questão, mas hoje em dia começa a pôr-se em cima da mesa, pelo menos eu considero que é o one-to-moment que é importante. Não é só já a personalização, mas é, como eu falei há bocadinho, a hiperpersonalização, o ceder às pessoas no momento em que elas necessitam. E, portanto, é isto que vai no sentido que eu chamo-lhe Human Tech Marketing, porque é, digamos, que as tecnologias, tudo, o desenvolvimento, digamos, que das técnicas de gestão empresarial, com base, digamos, no ser humano e para melhorar a vida ao ser humano. E, portanto, é a conjugação destes diversos fatores, na minha perspectiva, que vai permitir que o cliente faça o uau. O uau porquê? Porque fica surpreendido positivamente, eventualmente fica surpreendido, porque a empresa, a marca, preocupa-se com ela, preocupa-se com o ambiente, personaliza as suas ofertas e consegue, portanto, satisfazer as suas necessidades e interesses. Eu não vou falar muito da sustentabilidade, é um último ponto deste que aqui estava. Basicamente, hoje em dia, fala-se no ESG, fala-se destes diversos aspectos. Eu também considero que não é mais relevante, nem é possível, no presente e no futuro, gerir uma empresa sem a preocupação destes vários aspectos que aqui estão e que são do conhecimento de todos. Portanto, na realidade, destes 10 pontos que nós tínhamos aqui falado, é isto que eu considero que podem gerar aquilo que eu no ponto 10 chamo de o marketing molecular e humano. E já explicarei porquê. Portanto, a evolução do marketing, aliás, o professor Kotler chama-lhe o marketing 5.0, eu por acaso tinha publicado este livro antes e tinha falado, não num marketing 5.0, que não é exatamente a mesma coisa que está aqui, mas num marketing que eu chamo Human Tech, em que a tecnologia tem empurrado, digamos, que o marketing para centralizar as ofertas, para conduzir a melhores resultados às empresas e conduzir a melhor satisfação das empresas. E, portanto, ele é molecular porque olha para a pessoa como uma molécula num conjunto de um ecossistema em que ela está envolvida, não é? É humano, porque humano, toda a gente sabe o que é, mas eu chamo-lhe molecular porque, de facto, olhando para uma pessoa como um ser vivo e humano, que é uma molécula, no fim de contas, se fizermos figurativamente, não é? Se olharmos para a pessoa como uma molécula da sociedade em que está inserida. E tudo isto é importante para podermos ter um marketing mais personalizado. Portanto, na realidade, eu digo que para chegarmos ao tal marketing molecular e humano, tem que haver uma centralidade total no ser humano, uma empatia, uma relação humanizada, o one-to-moment, que só pode, na minha perspectiva, ser atingido pela conjugação destes vários fatores que aqui estão, quer a nível da organização e gestão das empresas, quer a nível das tecnologias, fundamentalmente da sua integração, que é um aspecto que eu não falei, mas que é tendencialmente à integração que possibilita, digamos, soluções mais fáceis, inclusive, e mais baratas de utilizar, uma comunicação, como já tinha falado anteriormente, e uma sociedade sustentável. Eu não vejo hoje em dia a gestão de marketing sem uma preocupação também ambiental, sem uma preocupação, digamos, de sustentabilidade. Eu tentei ensaiar uma definição para marketing molecular e humano, que, enfim, de qualquer forma, todos estes aspectos que estão aqui a aparecer devagar
são características desta fase que eu chamo de marketing molecular e humano e que, na minha perspectiva, estão a surgir, mas que se vão concretizar só pelo fim da década e pelo início da década seguinte. Enfim, que é um novo marketing que é possível pela conjugação do aspecto das tecnologias, do novo mindset empresarial, da possibilidade total de personalização, da criação de experiências online, digamos que eu chamo-lhe on-life, que é o juntar o on-life, o online e o offline, portanto, experiências on-life imersivas que possam, essas sim, exceder as expectativas de relacionamento dos clientes. E, portanto, para isto acontecer, é necessário que o desenvolvimento da tecnologia, o desenvolvimento da inteligência artificial, seja inspirado cada vez mais falámos em computação neuromórfica, portanto, centrados, digamos que na pessoa, para aumentar, amplificar as suas capacidades, substituindo algumas tarefas, mas não substituir completamente as pessoas, de forma a que, claro, de forma transparente, respeitadora da privacidade, não falei aqui no aspecto da ética, mas é um aspecto que eu estou convencido que vai estar muito em cima da mesa no ano que vem, o aspecto da ética da inteligência artificial, portanto, respeitadora da privacidade e da ética da sociedade. E só isto é que vai permitir, através de uma responsabilidade social e ambiental maior, permitir níveis de confiabilidade mais elevados, níveis de transparência, níveis de alargamento das capacidades humanas, digamos, para conseguirmos ter, digamos, um futuro melhor. E depois, a partir daí tudo é possível. Enfim, eu aqui também alinhei alguns aspectos, mas que não são agora muito importantes estar a entrar no pormenor, mas são alguns aspectos que também estão em cima da mesa, não é? Fala-se em Web 3.0, mas já se fala em 4.0, já se fala na indústria 5.0, não é? Centrada no ser humano, com preocupações que não só são a tecnologia, mas também a satisfação dos próprios empregados. Bem, vocês não ouviram, porque não ouviram a música, eu tinha posto como música de fundo a banda original do 2001 Odisseia no Espaço, que enfim, neste momento já foi feito na década de 60, mas que tem algum sentido esta relação entre aquilo que é o presente e o que é o futuro. E, portanto, nesta perspectiva do humano to humano, gostei desta frase, a frase não é minha, mas que eu descobri alguns, não sei qual é o autor, mas diz, pense menos na sua atividade, pense menos como um profissional de marketing, mas mais como um ser humano, porque está a relacionar-se com outro ser humano que está do lado de lá. E se estas coisas até parece que não são grande novidade, algumas delas, o que é um facto é que se nós descemos ao terreno e fomos às empresas, e nós temos experiências, todos nós, quer como consumidores, quer como que nos relacionamos com marcas e empresas, quer do lado das empresas, sabemos que nem sempre isto é exatamente assim, infelizmente. E eu, parafraseando aqui uma frase que eu gosto, é também possível que o marketing contribua para um mundo melhor e não unicamente para, digamos que, os lucros das empresas. Temos que estar preparados para isto. Espero que pelo menos tenha levantado aqui algumas questões e dou por terminada a minha intervenção. Muito obrigado. Obrigada, Carlos. Eu não sei se alguém tem alguma questão para colocar ao Carlos. Ou algum comentário ou alguma discordância. Exatamente. Podem levantar a mão, que a gente dá-vos a voz. Bem, entretanto, Carlos, eu ia pedir aqui se explicava melhor o que é a Indústria 5. Sim. E depois a Filomena tinha uma questão para colocar. Ora bem, nós quando falamos na indústria 4.0, que ainda nem sequer existe, pelo menos em Portugal, existe já na Alemanha, algumas, a Siemens está muito avançada nisso, há empresas chinesas e americanas e suecas e outras alemãs que também estão muito avançadas nisto, que é basicamente dotar as cadeias de produção de órgãos inteligentes, isto é, cada peça, passa a expressão, imaginemos uma cadeia de produção automóvel, cada peça é
está ligado à internet, é programável, está dotado de inteligência artificial. Isto vai permitir o quê? Eu vou falar na 4 antes de falar da 5. Vai permitir uma coisa que não era possível até agora. Numa cadeia de produção automóvel, enfim, na altura do Henry Ford, ele até dizia, não é? Podem escolher a cor desde que seja preto, porque não era possível alterar. Hoje em dia já é possível alterar na mesma cadeia de produção e sequencialmente várias cores de automóvel, mas o que não é ainda possível, ou que já é possível na indústria 4.0, nas empresas que já o têm, é cada automóvel sai automaticamente da cadeia de produção perfeitamente personalizado. Isto é, sei lá, com o ar-condicionado desta maneira, com o para-choques de não sei o quê, com aquilo que corresponde às especificações do cliente. E reparem que isto tem dois aspectos. Aumenta a produtividade da empresa, porque não tem que estar a mudar. Antigamente era preciso limpar, cada vez que se mudava a cor, limpar as máquinas, etc. Portanto, permite uma personalização total, permite dar uma resposta mais rápida ao cliente, e por isso é que eu ligo aqui, falando de marketing, estou a falar que a indústria é um dos elementos para o tal marketing molecular e humano, porque permite esta personalização e este ajustamento à procura. O que é que a indústria 5.0 vai trazer de acrescentar? E neste momento que eu saiba, só basicamente, curiosamente, a China, que enfim, parece às vezes não se preocupa muito, pelo menos com os direitos humanos, mas na China e nos Estados Unidos já existem experiências de estudo nesta área e já se fala numa futura quinta revolução industrial, e aqui o futuro, se calhar, é daqui a 3 ou 4 anos, ou pode ser 10, ou pode ser, não sabemos, não é? Mas é basicamente repensar toda a cadeia de produção centrada no ser humano. Isto é, não é já vamos tomar como dado o que a quarta revolução industrial trouxe desta personalização total, mas pensar as cadeias industriais numa perspectiva de preocupação inclusivamente com os próprios trabalhadores, isto é, com as suas carreiras, com o seu interesse no trabalho, com a relação entre... Isto parece, mas o que é que isto tem a ver com a indústria? Tem a ver com a reformulação das empresas, não é? Com o tomar em linha de conta aquilo que começa a ser preocupação de todos nós, que é o equilíbrio entre o trabalho e a empresa. Portanto, é uma personalização total da cadeia de produção e da gestão empresarial. É isto que a indústria 5.0 vai trazer, já existem pelo menos umas pré-definições do que é que isto vai. Para além do aspecto da sustentabilidade, que está perfeitamente ligado. Isto é, basicamente, desperdício zero, circularidade da economia, etc. Obrigada, Carlos. Filomena, quer fazer a sua questão ao Carlos? Sim, queria uma questão muito rápida. Antes de mais, Carlos, muito obrigada pela apresentação, é muito, muito interessante, sem dúvida. E tenho aqui uma questão que se calhar é um bocadinho básica, mas que efetivamente, o Carlos disse bem, que o cliente é sempre o centro, apesar do Carlos não gostar da expressão cliente, não é? Não gosta de consumidor. Consumidor, exato, consumidor. E que, de facto, as empresas estão para fazer lucro e satisfazer os seus acionistas, mas também para pôr o seu foco na satisfação do cliente. E depois disse que, de facto, o marketing e toda a organização pode estar alinhada nesse sentido e até o cliente ter uma boa percepção da empresa e ter a empresa como top of mind de determinada categoria, mas que depois basta, se calhar, ser mal atendido numa loja ou ter um problema na caixa no pagamento ou assim qualquer coisa, para destruir um bocadinho toda a imagem que se conseguiu construir e essa reputação positiva. E a minha pergunta vai nesse sentido: como é que se consegue garantir uma consistência de ligação com a marca e com as empresas de uma forma omnicanal, portanto, em todos os touchpoints que a marca está presente e que o cliente contacta com a marca, como é que se consegue efetivamente garantir essa consistência de toda a organização, de maneira que aquilo que o marketing promete nas suas campanhas e aquilo que a liderança da empresa apregoa para os seus públicos internos não seja destruída depois por uma cadeia, não é? Na cadeia de valor da empresa e da atividade comercial. Muito obrigado pela pergunta. Isso é extremamente importante, até porque não há uma resposta 100%. Ou, por outras palavras, não se pode garantir, na minha perspectiva, 100%. Mas há aspectos organizativos, eu já falo neles, há aspectos organizativos, há aspectos comportamentais e há aspectos de relação com o cliente. No que diz respeito aos aspectos organizativos, a estrutura, fundamentalmente, das grandes empresas, e eu não falei nesse aspecto também por uma questão de tempo, que é um dos temas que eu também tenho no meu livro, que é as grandes empresas, como sabemos, têm estruturas muito pesadas,
estruturas hierárquicas e organizativas muito pesadas. Eu, para lhe dar uma ideia, eu fui diretor de um banco, de marketing de um banco, que não digo qual é que é, porque antigamente era saudado por isso, agora não sei se é diretor de marketing do banco. Não preciso dizer mais nada. Diretor de marketing do banco Espírito Santo. Eu até costumo dizer na brincadeira que por isso é que aquilo acabou, mas não, mas numa altura em que o banco de facto tinha um poder grande, não é? E funcionava eticamente, julgava-se, não é? Pelo menos eu achava que sim. Mas para lhe dar uma ideia, havia o Conselho de Administração, e isto replica-se, enfim, noutros bancos e noutras empresas, Conselho de Administração, naturalmente com vários, depois havia a Comissão Executiva com vários administradores, com vários pelouros, depois havia o diretor coordenador, diretor adjunto, subdiretor, chefe de serviço, subchefe de serviço, chefe de secção, subchefe de secção. Bem, nesta estrutura longuíssima, ok, eu posso até ter planos estratégicos e planos operativos do conhecimento das pessoas, o que reparei que nem sempre acontece. Muitas vezes a organização não conhece exatamente tudo o que é estes aspectos, mas admitindo até que sim. O que é um facto é que depois por exemplo, o Banco Espírito Santo tinha 18 diretores coordenadores, isto é, 18 diretores centrais. O que é que acontece? A dada altura, não é? Claro que há um plano, como é que eu vou dizer? Há um plano estratégico e há plano operacional. Mas à altura, no dia a dia, cada diretor e cada unidade orgânica está preocupado em maximizar os seus resultados e a sua unidade. E às tantas perto o cliente está ali no fim daquela coisa toda, daquela cadeia que nunca mais acaba. E, aliás, era comum que nós íamos, por exemplo, aos bancos, para nos resolver um assunto, tínhamos que falar com o senhor A, com o senhor B, depois, isto é com os serviços centrais. Mas o que é que o cliente tem a ver com os serviços centrais? Não tem nada a ver, tem que haver uma pessoa que resolva os problemas. Bem, portanto, o aspecto organizativo tem sido ultrapassado, em alguns casos, com a criação de grupos interdisciplinares. Isto é, organizar empresas por projetos, não quer dizer que se destrua a orgânica toda, mas para projetos fundamentais em que o cliente está no centro, organizar esses processos. Como eu costumava dizer quando estava no banco, é assim, nós temos que chegar à porta do banco, o cliente chega à porta do banco. Isto eu digo do banco, mas pode ser verdade, é verdade para outras organizações. Eu estou na porta e é assim, como é que esta organização tem que estar, repito, organizada, de forma a que eu diminua as fricções na relação, resolva rapidamente os problemas, tenha um único interlocutor. E isto tem um impacto profundo na organização empresarial. Porque uma coisa é ter a organização por funções, que tradicionalmente, já do tempo daqui da segunda revolução industrial, surgiu, as coisas estão organizadas por funções. E essas funções acabam de ser paralelas e têm, por vezes, o ser paralelas não conduzem a um resultado, digamos que, idêntico. E, portanto, a criação de grupos interdisciplinares, do ponto de vista organizativo, é o que existe. Depois há outro aspecto, que é o aspecto da comunicação interna. Eu, por exemplo, quando cheguei ao banco, ia ter com um gestor, eu era diretor de marketing, ou fui na altura, que me dizia assim, um diretor de balcão, um gerente de balcão, que me dizia, eu às vezes conheço, mas isto, enfim, desejavelmente isto foi antes de eu chegar. Não convém dizer que seja antes de eu chegar. Eu às vezes sei que o banco vai lançar um produto porque vejo na televisão. Isto é chocante. Quer dizer, se não há uma comunicação fluida, aliás, é um aspecto que há uns anos teve-se muito em cima da mesa, foi a questão do marketing interno, da comunicação interna, etc. Felizmente que hoje em dia esse aspecto já está um bocado ultrapassado, na maior parte das empresas. Mas a comunicação interna é fundamental. E é fundamental a comunicação interna e é fundamental a comunicação dos valores. Isto é, todas as pessoas têm que perceber qual é a missão da empresa. Quando eu digo as pessoas, é todos os elementos que estão a colaborar numa determinada organização. Tem que ser do conhecimento transparente dessas pessoas todas, quais são os valores, como é que queremos a relação com o cliente, como é que eu recebo o feedback dos clientes de forma a que efetivamente altere aquilo que está a fazer. Porque nas empresas, enfim, livres reclamações, mas muitas vezes as coisas não ficam tudo na mesma. Não é? E é fundamental que isto dê. E o que é um facto é que as empresas bem-sucedidas são aquelas que estão a atacar isto com muita força. Não é? As Amazonas desta vida, não é? Nem todas podem ser a Amazon, nem nós, por exemplo, em Portugal, temos uma dimensão para ter. Se calhar até podíamos ter, o que é que não podíamos ter, não é? Desde que há internet. Mas é de facto, o ter esta obsessão pelo cliente é que permite uma reorganização empresarial que facilite essa relação. E isto é o que falta na maior parte dos casos. Todas as empresas, não há empresa nenhuma, como a história do embriagado,
vai dizer que não tem o seu cliente como centro das suas atenções, mas depois a questão é ver a seguir. Então, e como é que ela está organizada? E está organizada de forma a que o cliente não tenha fricções, a que resolvam as questões, isso é que não acontece. E por isso, claro que nas grandes redes, pensando nos bancos, nos supermercados, nos hipermercados, as grandes redes é muito difícil, porque pronto, há uma circulação muito grande de pessoas, fundamentalmente em tarefas menos remuneradas, por vezes não há formação suficiente para que as pessoas todas... E se calhar não há formação de alguns destes aspectos que são fundamentais. Se calhar um caixa, qual é a formação que vão dar? É como é que se mexe na caixa, como é que se mexe lá no POS. Aí também acaba por entrar muito de agora o employer branding, não é? Porque a empresa também tem que se vender e saber vender-se para conseguir atrair e reter talento, não é? E mesmo essas funções menos que necessitam menos formação, não é? Formação de skills específicos, acaba por ser muito relevante e é importante que exista até um bom onboarding para aquilo que são os valores e a missão da empresa, para que isso se consiga efetivamente transmitir, não é? Porque mal seria se a grande visão do marketing de uma empresa ou de cliente ficasse depois nas mãos daquilo que é o último contacto com o cliente, por exemplo, num retalhista, não é? Que é a linha de caixas. Portanto, acaba por ter uma relevância extrema. Sim, como sabe, é verdade, perfeitamente de acordo, mas como sabe, esse aspecto acaba, quando não está devidamente cuidado, é o suficiente às vezes para que as pessoas... Certo. Não é? A pessoa fica com uma imagem negativa da marca, anda-se lá a gastar milhões, para essa expressão, em marketing, em comunicação, e não sei o quê, mas depois chega-se ao fim da linha e depois não é aquilo. Ou a promessa não está a ser cumprida. Sim, totalmente. E isso é um dos fatores importantíssimos nos valores. Se hoje em dia vão ao hipermercado, está bem que é que eu vou ao hipermercado A, B ou C? Bem, a questão do preço, há pessoas que estão convencidas, mas basicamente não é um grande fator de diferenciação. Claro. Embora hoje quase todos dizem que são o mais barato do mercado, enfim, há uns realmente que são, outros não são, ou são às vezes e depois no mês a seguir já não são. Mas é evidente que há a questão da proximidade, enfim, pode ser um fator importante, mas depois há a questão do atendimento também. Quer dizer, e de facto eu acho que estas grandes empresas já perceberam isso há um tempo e já fazem formação nesse sentido. Mas nós podemos sempre dar com uma pessoa destas, e já nos aconteceu, Sim, totalmente. Se calhar a todos, não é? E hoje em dia as pessoas têm tendência para já não querer, se a oferta ao lado é melhor, até em termos de serviço, porque é que eu ia dizer aquele, não é? Exatamente. Não é boa, não é? É isso mesmo. Aqui não sei se respondi, mas basicamente... Sim, respondeu. Obrigada, Carlos, obrigada. Mais alguma questão ou comentário? Não sei se mais alguém tem alguma questão para colocar. Penso que não. Carlos, resta-me agradecer este webinar fantástico, a partilha que fez connosco. Agradecer também a todos os participantes. Este é o último webinar do ano de 2023. Estamos já a programar os próximos para 2024. Estejam atentos ao nosso calendário. E mais uma vez, muito obrigada a todos os participantes por estarem aqui e obrigada, Carlos. Sim, a última palavra devia ser a sua, mas já agora, muito obrigado. Muito obrigado também à PPM.